tema do café de hoje é um tema que sempre eu recebo essa pergunta de diferentes formas, que é como seduzir determinado temperamento. Então, o tema do café de hoje é sedução e conquista dos temperamentos. Antes de começar a falar desse tema, é interessante que você conheça as 5 linguagens do amor. Se você não conhece as 5 linguagens do amor, o card está aqui. No final desse vídeo você vai assistir que vai complementar essa informação. Porque não tem como a gente dissociar os temperamentos de modo isolado, falar de conquista, de sedução, sem levar em consideração as 5 linguagens do amor. Porque assim como cada temperamento tem as suas características peculiares, também, independente do temperamento, as pessoas elas vão ter uma forma especial, única, de se identificar, de se sentirem valorizadas e também de se sentirem seduzidas. E as linguagens do amor, elas vêm bem para complementar essa informação. Como conquistar alguém do temperamento sanguíneo? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa no sanguíneo? Lembra que o sanguíneo é aquele dos 4 temperamentos que tem mais energia, que tem mais disposição, que gosta de brilhar, gosta de chamar atenção, gosta de holofotes. E isso você tem que levar muito em consideração, independente do seu temperamento. Por quê? Primeiro, se você é uma pessoa que não gosta desse excesso de holofotes, de chamar atenção, de movimento, de barulho, talvez você deva pensar um pouco antes o que faz você se sentir atraído por uma pessoa sanguínea. Principalmente no início, num período de conquista, você vai ter que entrar no ritmo do sanguíneo para poder ter mais afinidade com ele. E o sanguíneo, ele gosta de movimento, ele gosta desses holofotes, ele gosta de ser visto. É um temperamento de pessoas que são vaidosas, que são muito alegres. Geralmente, elas estão sempre com muitas pessoas, muitos amigos. Então, é interessante você pensar a respeito disso. Como é que você vai se enturmar? Quais são as características do sanguíneo que te atraem? Muitas vezes, isso é muito comum, a pessoa se atrair por características que ela sente que falta nela. Então, assim, não necessariamente um sanguíneo vai se interessar por outro sanguíneo, um colérico por outro colérico. Às vezes as pessoas pensam que o mundo perfeito seria se fosse assim, né? Mas não é assim que acontece. No mundo dos relacionamentos, é muito comum que se busque essa complementariedade. Então, de um buscar no outro aquilo que lhe falta. E por que eu tô falando isso? Porque é muito importante você entender que essa diferença que no início às vezes chama atenção, é aquilo que faz você querer estar com aquela pessoa, isso a médio e longo prazo pode virar um problema. Então, assim, isso daí vale para todos os temperamentos. Se você quer conquistar uma pessoa sanguínea, aproveita, prepara o confete, o holofote, porque o sanguíneo ama isso. Você vai ganhar um sanguíneo se você chegar cheio de entusiasmo, cheio de energia, cheio de motivação para fazer parte também dessa festa dele. Como conquistar uma pessoa com um temperamento colérico? Colérico, lembra que é o rei da sedução. Ele gosta de seduzir. Uma outra palavra que quando a gente pensa no temperamento colérico se associa é o poder. Então, assim, isso faz parte, controle, poder. O colérico, ele ama ele transitar por essas palavras, por esses ambientes. Então, quando você se interessa por alguém com esse temperamento, é muito importante você entender que para ele faz parte querer sempre conquistar algo. O colérico, ele sempre vai ter uma meta a conquistar, ele sempre vai ter um projeto que ele vai estar desenvolvendo. Isso faz parte do dia a dia dele. Diferente do sanguíneo, dos outros temperamentos, que as motivações são diferentes, o colérico, ele é aquele que sempre vai estar buscando aprender alguma coisa nova, sempre vai estar lendo algo. Ele tem uma necessidade meio que natural de estar ensinando também. Então, por isso que é interessante a gente conhecer essas características de cada temperamento para a gente não levar para o lado pessoal e achar, bom, por que aquela pessoa está querendo me ensinar alguma coisa? É porque é um traço de temperamento realmente da pessoa.
ter essa necessidade muitas vezes de ensinar algo, e tem gente que não gosta, né? Geralmente o outro colérico detesta isso. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que um tem necessidade de ensinar, de conduzir, de mostrar como que a vida pode ser mais interessante quando a gente tem metas, quando a gente tem objetivos, para outra pessoa isso pode ser extremamente entediante. Mas por que que é interessante a gente entender como é que funciona esse mecanismo cerebral de um colérico? Porque a gente passa a perceber que para aquela pessoa é importante isso, sim. Então é importante entender esse mecanismo de sedução do colérico, de se deixar seduzir pelo colérico. Isso também é muito interessante, muito importante. Não ficar muito em cima. O colérico, ele detesta isso, que a pessoa fique muito em cima. Ela tem que sentir a falta da outra pessoa. Se a pessoa que você está interessada tem esse temperamento, é muito importante você dar espaço para ela, para que ela sinta a sua falta. E também perceba o quanto que você é tão interessante quanto ela, porque isso também é uma característica muito colérica, ele se acha muito interessante. O colérico, ele se acha realmente muito interessante, por quê? Porque é uma pessoa que ela ocupa a vida dela com muitas atividades e por isso, muitas vezes, sim, se torna extremamente interessante. Então, para competir com a atenção dela, também tem que ser uma pessoa interessante, da mesma medida. Como conquistar uma pessoa com temperamento melancólico? O melancólico dos 4 temperamentos é o mais dedicado. É aquele que vai mais se empenhar, assim, com cuidados, com riqueza de detalhes, nesse aspecto de sedução. Costuma ser mais observador, ele costuma ouvir mais do que os outros temperamentos. Então, isso faz com que ele se dedique também mais. Mas lembra, como eu falei no início do vídeo, é importante levar em consideração as 5 linguagens do amor para também fazer essa costura de uma maneira mais eficiente nesse ramo da sedução. Então, como conquistar uma pessoa do temperamento melancólico? Preste muita atenção em todos os detalhes. Converse realmente querendo ouvir o que a pessoa fala e não com aquela ânsia, aquela necessidade de mostrar o quanto que você é interessante. Porque geralmente quando a gente está nesse processo de conhecer, de seduzir, de conquistar, a gente tem às vezes, né, aquela necessidade natural de mostrar quem nós somos e nesse mostrar às vezes a gente não dá espaço para ouvir o que o outro é, como ele se expressa, quais são as suas necessidades, seus objetivos. Dos 4 temperamentos, o que você deve mais se policiar em relação a isso, esse ouvir empático é em relação a outra pessoa do temperamento melancólico, porque isso vai fazer toda a diferença em relação a isso. Então, prestar atenção nos detalhes, investir nos detalhes. Geralmente a pessoa que tem esse temperamento, ela tem um lado romântico, então, caso for uma mulher, ela gosta sim de cavalheirismo, de receber flores, receber presentes, todo mundo gosta, mas ele tem um apelo maior em relação a essas delicadezas, a essas atenções. Então vale a pena investir bastante em relação a isso, a esse cuidado de prestar atenção nos mínimos detalhes, de ouvir mais do que falar, de realmente se interessar para o que a pessoa gosta, não fazer aquilo que necessariamente você acha que vai ser muito legal para ela, não. Fazer aquilo que você sabe que para ela vai fazer a diferença. Isso daí com certeza você vai pontuar muito nesse quesito de sedução. Como conquistar alguém com temperamento fleumático? De todos os temperamentos, lembra que o fleumático ele é o mais desapegado desses arroubos afetivos, desse excesso de atenção, é o mais desligado, chega até a ser um pouco frio emocionalmente. Então, muitas vezes, qual que é o problema quando acontece esse interesse por alguém do temperamento fleumático? Que a outra pessoa, ela investe muito e ela acha que o fleumático não tá nem aí para ela. Então, o fleumático é o que tem menos essa necessidade de demonstrações afetivas. O que é muito importante a gente entender quando a gente se relaciona com alguém fleumático é que, se por um lado, a pessoa ela ganhou um prêmio assim na Mega Sena, porque a pessoa ela não vai brigar, ela vai ter a tendência de ser muito tranquila, você vai poder, na maioria das vezes, escolher o que você vai querer fazer em relação a eventos, a programações. Isso daí tem um lado muito positivo, dependendo do outro temperamento. Por outro lado, também não espere grandes manifestações afetivas, de paixão, de amor, de cuidado, porque geralmente, isso não é regra, assim como
vale para todos os outros temperamentos, mas geralmente o fleumático é o mais desligado em relação a isso. Então, quando você se empenha muito, às vezes, em fazer um jantar especial ou de dar um presente muito especial para a pessoa, muitas vezes ela não vai ter uma manifestação assim tão proporcional, talvez como você esperasse, porque é uma característica típica do temperamento realmente ser mais desapegado em relação a isso. Assim como é tranquilo em relação à convivência, também é tranquilo em relação a essas manifestações. Dica de ouro que a gente deve levar em consideração quando a gente se interessa por outra pessoa, quer ter um relacionamento mais próximo. É importante a gente desenvolver essa escuta empática. Então, realmente olhar para o outro, levar em consideração que nós somos diferentes. Como eu falei no início, a gente vai tender muitas vezes a se interessar por pessoas muito diferentes de nós. E aquilo que às vezes no início causa esse interesse, com o tempo passa a ser motivo de conflito, de implicância. Quando a gente tem maturidade emocional, que é muito importante a gente desenvolver sempre essa maturidade emocional, esse equilíbrio, essa inteligência emocional, a gente passa a entender que não tem temperamento que seja melhor do que o outro, e sim pessoas interessadas querendo construir um relacionamento que vale a pena. E eu tenho uma surpresa para você que ainda não sabe ou tem dúvida em qual é o seu temperamento principal. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você descobrir qual é o seu temperamento. E se você tem dúvida também, não sabe desse crush, dessa pessoa que você está interessado ou que você gosta, manda para ele esse vídeo, manda para ela, compartilha para ela também fazer o teste e dizer para você. Porque assim vai ficar bem mais fácil você conquistar essa pessoa especial. Então clica no link, faz o teste, depois vem aqui me dizer qual o temperamento que deu. Um beijo, nos vemos no próximo café.